Em uma região na Antártida chamada Wixland, foram flagradas imagens de satélite que identificaram uma estranha estrutura gigantesca sob a camada de gelo. Uma estrutura circular com aproximadamente 480 quilômetros de diâmetro. Para se ter uma ideia da dimensão, isso é mais do que o dobro do tamanho da cratera de Chicxulub no México, que tem cerca de 180 quilômetros e está diretamente associado ao evento que levou à extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Essa descoberta chamou a atenção da comunidade científica, porque se ela realmente for uma cratera de impacto, ela poderia estar associada a um dos grandes eventos de extinção em massa no passado da Terra. Imagine um asteroide imenso colidindo com o planeta, liberando energia suficiente para alterar o clima global, devastar ecossistemas e transformar completamente a vida na superfície. Uma colisão dessa escala teria sido muito mais devastadora do que a de Chicxulub, e poderia ter reescrito a história da vida na Terra. O primeiro a levantar essa hipótese foi o cientista Ralph von Freese. Em 2006, quando analisava dados de satélite da NASA e observou uma anomalia gravitacional na região de Wixland. Segundo ele, essa estrutura poderia indicar uma enorme cratera enterrada sob quilômetros de gelo. Isso levantou a hipótese de que o impacto poderia ter ocorrido há cerca de 250 milhões de anos, coincidentemente próximo ao período da extinção Permiana-Triássica, o maior evento de extinção em massa da história, quando cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram. No entanto, até hoje não existe consenso. Alguns geólogos argumentam que a anomalia pode ser explicada por formações geológicas naturais ou movimentos de magma sob a crosta terrestre. Além disso, galera, a região de Wixland é alvo de inúmeras teorias conspiratórias. Alguns acreditam que durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estabeleceram bases secretas no interior da Antártida e que a cratera poderia esconder ruínas dessas instalações. Outros associam o local à famosa teoria da Terra Oca, que defende a existência de entradas secretas para o interior do planeta escondidas sob o gelo antártico. E claro, não faltam teorias que ligam Wixland a seres extraterrestres. Alguns argumentam que a anomalia detectada pelo satélite poderia ser o local de impacto ou até de sepultamento de uma gigantesca nave alienígena, semelhante à descrita nos relatos de Operation High Jump, a misteriosa expedição militar dos Estados Unidos liderada pelo almirante Richard E. Byrd em 1947. Outros entusiastas afirmam que as medições magnéticas e térmicas incomuns na área indicam a presença de uma estrutura metálica subterrânea, algo que não poderia ser explicado por formações naturais conhecidas, levantando a hipótese de um possível portal energético ou vestígio de tecnologia não humana soterrada há milênios sob o gelo antártico. Faz quase 10 anos que sinais misteriosos foram registrados pelos cientistas na região da Antártida e, por incrível que pareça, esses sinais estão intrigando os estudiosos nos dias de hoje. Em 2016, a NASA estava conduzindo um experimento chamado ANITA, sigla para Antena Transitória Impulsiva Antártica, que se trata de uma antena gigantesca acoplada a balões estratosféricos que sobrevoam o continente congelado em busca de sinais de partículas subatômicas vindas do espaço. Ou seja, sinais de minúsculas partículas invisíveis a olho nu, que formam tudo que existe, viajando pelo universo. Essas partículas, conhecidas como neutrinos de ultra alta energia, são como mensageiros espaciais que quase não interagem com nada enquanto viajam. Galera, detectá-las é um verdadeiro desafio, mas também uma oportunidade única de entender eventos extremos do universo, como explosões de supernovas, que são explosões violentas que acontecem quando uma estrela morre, buracos negros e até colisões de galáxias. Galera, era esperado que o ANITA registrasse sinais vindos do espaço, porém, na verdade, os sinais vieram debaixo do gelo da Antártida. Essas partículas foram detectadas atravessando a Terra em ângulos que simplesmente não faziam sentido para a física que a gente conhece. Um neutrino comum até poderia atravessar a Terra, já que sua interação com a matéria é mínima, mas o tipo de sinal registrado pelo ANITA era tão energético que, segundo todas as previsões do modelo padrão da física, essas partículas deveriam ter sido absorvidas ao passar pelo planeta, ou seja, eram para terem sido interrompidas, barradas ou destruídas ao atravessar a Terra. Em outras palavras, o que foi observado não deveria existir. Esse fenômeno deixou os pesquisadores completamente intrigados. Alguns cientistas sugeriram explicações mais cautelosas, como a possibilidade de erro de interpretação dos dados, ou algum fenômeno atmosférico ainda não bem compreendido. Mas outros levantaram hipóteses muito mais ousadas. Houve quem sugerisse que o que o ANITA havia registrado poderia ser indício de uma nova física, algo além do modelo padrão, que até hoje é a teoria mais aceita para explicar as partículas fundamentais do universo. Mas galera, houve só essa. Outros ainda ousaram especular que talvez estivéssemos diante de evidências de partículas vindas de um universo paralelo, algo que para a maioria das pessoas parece mais ficção científica do que ciência. Mas e você, curte ficção científica
música, ciência, mistérios, curiosidades, teorias, então esse é o canal perfeito para você. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo aí. O meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso e bora continuar porque esse vídeo promete. Você sabia que existe um mapa antigo que mostra a Antártida sem o gelo que cobre o continente hoje? Pois é, esse mapa, considerado um dos mais misteriosos da história, sugere que alguém, há milhares de anos, já conhecia o verdadeiro formato da Antártida, muito antes dela ser descoberta oficialmente. E o mais louco, sem usar nenhum tipo de tecnologia moderna. Pouca gente sabe, mas esse mapa foi criado em 1513 pelo almirante turco Piri Reis. Piri não era um cartógrafo qualquer, ele serviu à marinha do antigo Império Otomano, uma poderosa civilização que dominou boa parte da Europa, da Ásia e do norte da África por séculos. Seu mapa, desenhado em pele de gazela, um tipo de pergaminho feito com couro de animal muito usado na época, é considerado uma das relíquias mais enigmáticas da cartografia antiga. O documento mostra com relativa precisão a costa ocidental da África, a costa oriental da América do Sul e até algumas ilhas do Atlântico. E segundo muitos pesquisadores, o mapa também parece retratar o contorno da Antártida, mas com uma diferença crucial. A região aparece sem a espessa camada de gelo que cobre o continente hoje. Galera, é aí que a história se torna ainda mais intrigante. A Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820, mais de 300 anos após a elaboração do mapa. De acordo com estudos geológicos, a última vez em que o continente teria estado livre de gelo em boa parte da sua costa foi há pelo menos 6.000 anos, possivelmente até mais. Isso significa que se o mapa realmente mostra a Antártida sem gelo, ele estaria registrando um conhecimento cartográfico que não deveria existir naquela época. Essa anomalia levou o professor Charles Hapgood, da Universidade de New Hampshire, a desenvolver a famosa teoria da Antártida sem gelo. Hapgood sugeriu que o mapa de Piri Reis poderia ser uma cópia de documentos ainda mais antigos, feitos por uma civilização que viveu milhares de anos antes e que teria mapeado o mundo com uma precisão impressionante. Galera, pode parecer que não, mas essa hipótese ganhou até mesmo apoio de nomes importantes, como Albert Einstein, que escreveu uma introdução para um dos livros de Hapgood. No entanto, a comunidade acadêmica tradicional tende a ser mais cética. Muitos estudiosos acreditam que o suposto contorno da Antártida seria, na verdade, apenas um erro de proporção do cartógrafo, confundindo a extensão da América do Sul com terras mais ao sul. Outros defendem que o mapa não tem detalhes suficientes para sustentar a interpretação de que se trata mesmo da Antártida. Mas é justamente essa falta de consenso que alimenta as teorias mais ousadas. Para os defensores do inexplicável, o mapa de Piri Reis seria uma prova concreta de que uma civilização avançada, talvez anterior à própria Suméria ou ao Egito Antigo, teria dominado técnicas de navegação e cartografia muito além do que se acreditava possível há mais de 6.000 anos. Alguns pesquisadores apontam que a precisão com que o contorno da Antártida é representado no mapa, especialmente sem gelo, indica observações feitas a partir do ar ou até do espaço, algo impensável para o século XVI. Outros teóricos, inspirados em autores como Erich von Däniken, conhecido por popularizar a ideia de que antigos deuses eram na verdade visitantes extraterrestres, e Zecharia Sitchin, que defendia que os humanos teriam sido criados por seres do planeta Nibiru, sugerem que esse conhecimento pode ter sido transmitido por civilizações não humanas, que teriam compartilhado informações geográficas detalhadas com povos antigos, deixando rastros desse contato em artefatos e mapas como o de Piri Reis. Com a tecnologia cada vez mais avançada, pesquisas mais recentes confirmaram que há cerca de 80 milhões de anos, em vez de geleiras impenetráveis, existiam grandes rios correndo pela superfície da Antártida, formando uma rede fluvial que cortava um continente verde, cheio de vida e de diversidade. Essas descobertas foram possíveis graças ao uso de técnicas avançadas de mapeamento por radar, uma tecnologia que envia ondas de rádio para o solo e capta o que há escondido abaixo da superfície. Isso permitiu enxergar o que está sob a espessa camada de gelo. Os cientistas encontraram marcas que funcionam como cicatrizes geológicas, vestígios preservados das antigas correntes de água que um dia moldaram a paisagem da Antártida. O mais impressionante é que essas formações estão enterradas há dezenas de milhões de anos, mas ainda assim mantém sinais claros da existência desses rios gigantescos. Do ponto de vista científico, essa revelação muda completamente a forma como entendemos a história climática do planeta. O fato da Antártida já ter sido coberta por vegetação e rios indica que no passado a região teve um clima muito mais ameno, talvez semelhante ao de florestas temperadas.
Isso também indica que o continente abrigou ecossistemas complexos, com fauna e flora adaptadas a um ambiente totalmente diferente do que conhecemos hoje. Para vocês terem uma ideia, galera, estudos geológicos anteriores já haviam encontrado indícios de pólen fossilizado, que seriam minúsculas partículas reprodutivas produzidas por plantas antigas que ficaram preservadas por milhões de anos nas camadas de gelo, além de restos de vegetação congelada, reforçando a teoria de que a Antártida foi em algum momento um território verdejante. Agora, com a confirmação desses rios perdidos, a imagem do passado se torna ainda mais real. Um continente que já foi palco de florestas, lagos e animais circulando livremente em meio a um ambiente fértil. Mas além da relevância científica, alguns teóricos alternativos defendem que, junto com fósseis e restos de plantas, poderiam existir vestígios de espécies pré-históricas desconhecidas, preservadas por milhões de anos. Existem pessoas que sugerem que essa rede fluvial perdida poderia guardar indícios de populações que jamais chegaram a ser registradas pela história oficial, tornando o continente uma espécie de arquivo misterioso do passado. E sério, galera, é impressionante o quanto à primeira vista a Antártida parece um deserto de gelo, mas a cada nova pesquisa e a cada nova descoberta, a gente percebe que esse continente guarda segredos que a gente nem consegue imaginar. Mas e aí, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos, com a família, enfim, com literalmente todo mundo, porque tem muita coisa no canal e tem muita coisa legal chegando aí pra vocês. Eu prometo isso, fechou? Tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!